seu filho tem medo do quê? O medo infantil é muito comum, né, na criança, e muitos pais têm dificuldade em lidar com isso. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do medo. O medo, ele é da natureza humana, todos nós temos. E é importante que se tenha, e é uma forma de defesa, é um mecanismo de defesa de todos nós seres humanos. E aí, na criança, começa desde do seu desenvolvimento infantil, e ele tem etapas. Dos 2 meses aos 10 meses, a criança, ela tem medos de ruídos fortes e altos, ela tem dificuldade com pessoas estranhas, pois tudo que foge da rotina dela, dos rostinhos que ela está acostumada, causa estranheza na criança. É a fase em que a criança está na formação de vínculo. Então, essas noções de vínculo é que está começando a fazer uma introdução na vida dela, né? Que é a partir disso, né, que a criança vai começar a se constituir como sujeito. Então, ela passa a ter as noções, está começando a criar noções de lugares, noções de objetos. Então, quando a criança vê uma pessoa desconhecida, que não faz parte do convívio dela ali, quando ela é bebezinha, isso causa uma estranheza. Então, muitas crianças às vezes choram quando tem que ir ao colo de outra pessoa, que não seja do convívio dela, o papai, mamãe, avós. Então, a criança tem essa estranheza. A melhor forma de lidar, né, com isso, com esse medo, é pegando ela no colo. A proteção do colo é algo mais seguro para a criança nessa faixa etária, dos 2 meses a 10, 11 meses. Já dos 2 anos de idade aos 6 anos, o medo ele começa a ser imaginário, daquilo que não existe. Então, por quê? Porque estão sendo formadas as fantasias. Então, os medos mais comuns: monstro, animais muito grandes, pessoas mascaradas, palhaço, Papai Noel, fantasma. Inclusive é nessa idade que começa o medo mais comum, que é o medo do escuro, de dormir no escuro, de ficar no escuro. Então, a dica que eu dou para vocês é assistir TV com as crianças, desenho, filmes, em que vocês começam a mostrar para ela o que é realidade e o que é fantasia. É sempre importante tranquilizar a criança nessa idade sobre esses medos, do que existe e do que não existe. É uma forma de assegurar a criança e que ela vai começar a distinguir realidade de fantasia, né? Então, o filme do Papai Noel, o filme onde tem palhaço, onde tem os monstros, os super-heróis, é bem bacana nessa faixa etária, que é onde ela vai começar a não só criar a sua fantasia, o seu imaginário está sendo desenvolvido, mas também ela vai começar a ter noção de separar realidade de fantasia. Já dos 7 aos 11 anos, a criança começa a sua vida escolar. Sendo assim, a criança começa a apresentar alguns medos relacionados ao rendimento escolar, né? Relacionado a deixar eu ser abandonada no colégio. Eu acho que esse é o primeiro medo que aparece. Então, muitas vezes eu sempre ressalvo aos pais esse cuidado, né? Ir buscar no horário, não deixar a criança esperando muito tempo, porque o medo de abandono nessa fase dos 7 anos aos 11, ele é o mais frequente. Assim como o medo de errar, a criança começa a querer corresponder às expectativas, às cobranças impostas a elas perante o que os pais vão fazendo. Por que está ligado à questão da escola? Porque é a fase em que ela começa a desenvolver
aprendizagem, né? E muitas vezes os pais começam a exigir mais, né? Melhor nota, começa a exigir que a lição de casa com mais frequência. Por quê? Porque é o período que ela vai avançando no colégio. Quando passamos entre 9 e os 11, a responsabilidade aumenta. Então, com elas, aumentam as exigências. Eu sempre faço um alerta aos pais aqui no consultório. Cuidado com as exigências. O que é importante? Exigir de acordo com a responsabilidade que a criança está adquirindo e com a fase que ela está. A exigência por nota nos 7 anos é uma, aos 11 anos são outras. Porque aos 11 ela sim adquiriu muito mais responsabilidades, né? Mas aos 7 ela está o quê? Desenvolvendo o seu aprendizado. Então fica uma dica para os pais ficar atento a essa exigência. E uma coisa importante é sempre assim, se errou, se não deu certo, incentivar aquela criança que acontece, ela está numa fase de desenvolvimento, de aprendizagem. Então assim, é natural que se erra, né? É natural que na primeira vez não dá certo. A outra questão é os pais sempre procurarem incentivar as crianças, né, a não só ao fato de acertar ou ir bem no colégio, mas em si o importante é aprender. E existem muitas formas de aprender, que não é só no colégio. É em casa, é na vida cotidiana dela, é nas brincadeiras, são nos brinquedos. Então, esse medo dos 7 aos 11, ele está ligado à vida escolar da criança e um importante que é a criança sentir medo de ficar abandonada, principalmente na escola. E algo importante que os pais, às vezes, sem perceber, utilizam algumas frases que acaba causando medo nessas crianças, que é: olha o lobisomem, o homem do saco vem te pegar, a mula sem cabeça. Enfim, tem várias frases dessas que são prejudiciais à criança. Por quê? Porque como ela está desenvolvendo o seu imaginário, isso acaba fazendo um efeito grande na vida dela, que pode ser que exista mesmo o lobisomem, o homem do saco que vai pegar ela, que vai levar ela embora, né? Porque, como eu disse anteriormente, o medo de se sentir abandonada é muito grande. Então, é importante os pais se policiarem nesse tipo de frase. E uma outra, que é o fato de ficarem atentos aos vídeos, filmes de terror, né? Às vezes as crianças, principalmente já na fase que já está ficando um pré-adolescente, 10, 11 anos, costumam querer assistir esses filmes. É importante primeiro estar ligado à faixa etária de filmes. É algo super importante. E segundo, esses filmes de terror às vezes pode desencadear algum medo que a criança não teria, mas a partir do momento que começou a assistir, passa a ter. Então, isso é para os pais ficarem ligadinhos e atentos, principalmente na faixa etária para crianças. Pessoal, foi muito bom conversar com vocês sobre medo. Isso é algo que assombra todas as crianças. E espero vocês aqui no meu canal com comentários, dúvidas, mande para o nosso e-mail que nós responderemos a todos. Um super beijo e até o próximo.